dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade que estamos aqui reunidos como a tua igreja. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Graças a ele, nós temos a esperança da vida eterna. Nossa vida não terminará aqui. Herdaremos o reino dos céus, graças ao teu Santo Espírito que está conosco, nos ajudando dia a dia. E nossos corações e mentes estejam abertos para ouvir a tua palavra através do teu servo Natan. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. 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 Obrigado, Giovanni. Eu tenho só uma, antes de iniciar, Natan, uma curiosidade. Eu quero saber se o Alessandro, como cunhado, ele agradava os cunhados. Dava chocolate, balinha ou não? Era um bom cunhado quando namorava a tua irmã, não? Um bom cunhado. Hoje, mais ainda. Amém. Que bom. Vamos lá. Como bem falou Alessandro, o capítulo 4 que nós iremos estudar é uma continuidade do capítulo 3. Está dentro do contexto do chamado de Moisés, que Deus o chamou lá no Monte Horebe. Ele continua lá no monte. Por isso, precisamos dar continuidade fazendo um resumo, primeiramente, para adentrarmos e não perdermos a linha de raciocínio do texto, que começa, na verdade, no capítulo 3. E sendo breve com relação ao resumo do capítulo 3, Moisés ele estava a apacentar o rebanho do seu sogro, né? Jetro, como diz no capítulo 3, versículo 1. E no versículo 1 também menciona que Jetro, faz menção que Jetro era um sacerdote de Midian. Moisés estava lá no monte de Deus, no Monte Horebe. Uma coisa que me chamou a atenção com relação ao sacerdócio ou sacerdote de Midian, fazendo um contraponto em relação lá no capítulo 20 de Êxodo, que nós ainda vamos estudar, não vamos dar nenhum spoiler lá, mas superficialmente falando, quando alguns devem ter ouvido essa história, quando Moisés, com todo aquele povo, muita gente, o que fazer com aquele povo? Então, Jetro se propôs, se colocou e chamou Moisés para aconselhá-lo. Exatamente isso, para aconselhar, para dar algumas orientações, algumas instruções do que ele deveria fazer na condução daquele povo. Ou seja, Jetro, como sacerdote, vamos entender melhor a questão do sacerdote, ele usou da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu perfil de... Ele parece ser um homem de liderança, um homem que tem um perfil de líder na comunidade dele, na tribo de Midian. Por isso esse nome sacerdote. Em algumas circunstâncias aparece a questão de sacerdócio no sentido de um intermediador, de alguém que está ali como representante de um ser sagrado, como inclusive tem no Egito. Mas aqui não é o ponto. Lá no capítulo 20, vamos observar também que Jetro ele tem um perfil de alguém que conhece um pouco a Deus. Não sabemos se pelo fato da linhagem de Abraão, de histórias de Abraão, mas enfim, da forma como ele aconselha a Moisés, é alguém que mostra ser um homem temente a Deus, um homem que tem uma direção na sua vida pautada ao conhecimento de alguém divino relacionado a Deus. Então, ele dá bons conselhos a Moisés, que o mesmo ele utiliza, ou usa esses conselhos em benefício da condução do povo. Enfim, por isso, sacerdote de Midian. E também, vamos observaremos no texto, que Jetro também só tinha 7 filhas. Não tinha homem com filho. E ao casar uma das suas filhas, ele, bem dizer, adotou Moisés como filho. Então, passou 40 anos com Jetro. Tendo saído do Egito, passou 40 anos com Jetro. Então, Jetro teve como um filho e Moisés teve Jetro como um pai na sua vida. Continuando, no capítulo 3, estando
Moisés lá no monte a falar com Deus, Deus se revela a ele por meio da sarça, né? E fala com ele. Moisés aparece, o Deus aparece a Moisés, fala com ele na sarça ardente, diz quem ele é, que eu sou, se revela a Moisés, bem como também os motivos pelos quais o fez e expôs seu plano de salvação. Plano de salvação esse que Moisés estava incluído. Pois bem, isso no versículo 10 do capítulo 3. Mas Moisés começa a dar suas desculpas, lá no versículo 10, dizendo: quem sou eu para conduzir, para tirar esse povo? E o Senhor responde, dizendo que será com ele, será contigo. Em seguida, Moisés dá uma outra desculpa e se perguntarem seu nome, quem mandou, o que eu vou responder? Mais uma vez, Deus responde, diga que eu sou o que sou, e eu que sou vou libertar o povo de Israel. E dessa forma ele deveria ser lembrado, Deus, no caso. E continua no capítulo 3. Mas instruções Moisés recebe do Senhor em relação a juntar os anciões, falar e mostrar tudo aquilo por meio do que Deus assim o havia instruído aos anciões, para que eles crescem em sua palavra e com a ajuda deles convencessem o povo do que ele era e quem o tinha mandado. E com os anciões eles falaria com Faraó. Tudo isso no capítulo 3. Então daremos continuidade agora ao diálogo entre Deus e Moisés no capítulo 4. Só que Moisés, dando continuidade, mais uma vez, ele continua a dar desculpas. Começa assim o texto, capítulo 4, versículo 1, dizendo: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Novamente, Moisés dando desculpa para não ir à missão. E o Senhor respondeu, versículo 2, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão. Vamos dar uma paradinha aí. Moisés, no capítulo 3, no versículo 10, ele tem a seguinte resposta. Aliás, a seguinte palavra do Senhor: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Depois dessa palavra de Deus, do Senhor, Moisés começa a dar algumas desculpas. No versículo 11, quem sou? No versículo 13, eis que quando vier os filhos de Israel, eu lhes direi, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou, vós outros, e eles me perguntaram. E eles me perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? E assim foi desenrolando a conversa com o Senhor. E o Senhor, mais uma vez, na sua paciência, foi dando as condições para que Moisés ainda continuasse a aceitar, ou continuasse, não, permanecesse na posição de aceitar a vontade do Senhor para a sua missão, para o seu plano. No versículo capítulo 4, ele mais uma vez fala, depois de tudo que Deus havia falado, que estaria com ele, que enviaria ele, ele seria com ele. Ele também fala aqui, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Pois dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor continua a responder, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe o Senhor, respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra, e ele o lançou na terra.
e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-o, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, referente ao rio Nilo, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Que povo não acreditaria nele? Perceberam que a preocupação de Moisés não era exatamente com relação a Faraó, mas sim com relação ao povo. Eu não sei se pelo fato de que, quando ele interviu com relação ao egípcio que estava maltratando um que era judeu, do seu povo, e ele o matou, em uma próxima ocasião estavam dois judeus brigando, e ele também quis intervir, e um deles o acusou de ter matado o egípcio. E por um acaso ele seria juiz naquela ocasião? Será que ele temia o povo pelo fato do que sabiam a respeito dele, daquilo que ele fez, e que ele não teria como argumentar pelo fato de ter matado um egípcio? Não sabemos. O fato é que, no decorrer da conversa, no decorrer do diálogo com Deus, desde o capítulo 3, o que nós percebemos é que Moisés dá uma desculpa após a outra, sempre procurando algo para não poder ir, ou não poder fazer, ou não poder obedecer quanto à missão que Deus estava incumbindo ele de ir até o Egito, ir até o Faraó e dizer o que tinha que dizer, mostrar o que tinha que mostrar e libertar o seu povo. Será que é o fato de que o povo, ou de que o próprio povo teria acusado? Não sabemos. Ou será que, de fato, Faraó queria matá-lo e temia? Também não sabemos. Mas Moisés já estava há 40 anos fora do Egito. Bem verdade que o povo de Israel, esse povo de Israel, no decorrer de todo o estudo do livro de Êxodo, é um povo que vai demonstrar muito em não confiar em Moisés. É um povo muito duro para se entender, para se obedecer, para se confiar nas palavras que Moisés ia falando conforme a vontade do Senhor. Mas no decorrer do livro de Êxodo vai ser observado isso. Então, é com essa situação que Moisés está se deparando. E ele tem essa missão de fazê-lo. O problema é que ele tem dado desculpas. Não se sabe se por medo, mas ele tem dado desculpas de não, ou procurado meios, ou procurado motivos para não o fazer. Não sabemos. Eu mesmo estava assim, nesta condição, nesta situação. Então o Senhor diz o que fazer para que acreditassem. Ele fala: o que você tem em mãos? Um bordão. Ele diz o que tem que fazer. Em seguida, coloque a mão no peito. Ele o fez.
tornou-se em lepra, depois colocou novamente e voltou ao normal. Caso não acredite em nenhuma dessas duas, pegue a água do rio, derrame no chão, transformará em sangue. Quem sabe assim acreditarão em você, caso as duas não fossem resolvidas. Essa também seria uma das pragas, na questão da água transformar em sangue, uma das 10 pragas que futuramente seria utilizada como castigo de Deus em relação ao Egito. Então, Deus está dando a Moisés habilidades para fazer estes sinais para que cresçam nele. Vale ressaltar que nós estamos vendo aqui o início dos profetas de Deus com tais habilidades. E dentro da história da Bíblia, nós temos muitos dos profetas que faziam diversos sinais. Muitos bem conhecidos, como Elias, como Eliseu, que faziam vários sinais como profetas do Altíssimo para mostrar, para provar, ou para mostrar ao povo ou a determinadas pessoas a quem eles estavam servindo. Aqui estamos vendo o início. Em Deuteronômio, vamos observar, aliás, em Atos. Alguém pode ler Atos, capítulo 3, versículo 22? Vamos observar um dizer de Moisés, referindo-se a Jesus e a pessoa dele. Atos, capítulo 3, versículo 22. Quem encontrar, pode ler? Aqui, Natan, 3:22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Alguém sabe me dizer para que servem os sinais dentro do nosso texto aqui? Capítulo 3, capítulo 4. Para que serviriam os sinais? Capítulo 4, 13 em diante, são 3 sinais. Isto? No caso, para que servem esses sinais? Ou serviriam esses sinais? Bom, reflexão que eu fiz no estudo que eu tive aqui, o primeiro sinal da vara, a vara era um instrumento de trabalho de Moisés. Então, ele estava habituado na rotina dele. E Deus deu os poderes para Moisés num instrumento que ele tinha habilidade para manusear. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que ele daria aos anciões, o Senhor tem poder para curar e para ferir e para curar. Então, dava esse poder também para Abraão, de curar, de ferir e curar. E o terceiro sinal de manchar o rio do Nilo, seria a praga depois, o Senhor tem poder para ferir o Egito através do Nilo, porque na aula do Davi, muito bem dada, nós vimos que o rio Nilo, era um instrumento muito valioso para o Egito, tanto nas plantações, saúde, mercadorias, tudo mais. Então, era ali que ele feriria o Egito, né? Na questão do Nilo. Então, deu esses 3 sinais para Moisés. Correto. No caso desses sinais, qual era o objetivo deles? Segundo Deus. O Renato e a Geisa levantaram a mão aqui, Natan. Pode falar. Eu creio que era para autenticar que ele tinha sido verdadeiramente enviado por Deus. Eu quero ler uma passagem, lá em Nicodemos. Nicodemos fala, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ó, coincidência. E aí, eu pegando carona na D20 aqui dos irmãos lá da Bahia, aqui na garupa da D20, aí complementando, eu acho que seria para convencimento, né? Pegando como a Geisa colocou e o próprio Renato leu, né? Acho que é para convencer, seja o povo de Israel, seja aquele líder na qual eles iam até ele, né? Renato, tu leu João 3, o quê? Vou apontar aqui. João 3. Isso. É a história de Nicodemos. Sim, João mas 3, tu leu ou não? Qual versículo? Eu vou procurar, então. 3:2. 3, 2. É que eu abreviei. No 3:2. mesmo João. No mesmo João. livro de João, capítulo 20, versículo 30 e 31,
referindo-se a todos os milagres de Jesus Cristo, João escreve aqui: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Lá em Atos, Moisés se refere a esse Jesus, que também é um profeta. Mas Jesus não é somente um profeta, mas é o Filho de Deus. E, de fato, todos os sinais, eles têm essa relevância, né? Para dizer quem tu és, da parte de quem tu vens. Moisés já tinha um prelúdio de quem Moisés era em relação a Jesus, que o próprio Pentateuco, lá em Deuteronômio, também fala a respeito desse episódio, desse fato de Moisés ser um profeta, e que, perdão, Jeremias capítulo, não lembro agora, capítulo 8, e que viria um outro semelhante a ele para libertar o seu povo. No caso, referindo-se ao pecado, né? Referindo-se ao pecado. Pois bem, dando continuidade, os sinais, assim, que Moisés começaria a produzir, a fazer diante do povo, primeiramente, para convencimento, e, posteriormente, diante de Faraó, também para convencimento. Mesmo sabendo que vamos ver no decorrer da leitura que Deus endureceria o coração de Faraó, mas tem todo um propósito e um plano para isso. Segundo, a partir do versículo 10, continuando, então disse Moisés ao Senhor, vamos ler até o versículo 12. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Moisés, argumentando mais uma vez com o Senhor, dizendo que não tem condição dele ir. Ele tem a boca pesada, tem a língua pesada. Mas o que ele quer dizer com isso? Não sou eloquente, ou seja, não sou um bom orador. Eu fiz uma observação aqui, dizendo aqui que eu acredito que essa desculpa de Moisés é muito frequente nas congregações, da grande maioria, né? Em relação aos homens, aos moços, sejam velhos, dizer que não sabe falar, não sabe orar, não sabe ler, não sabe se expressar. Moisés diz a mesma coisa. Mas o interessante que nós vamos ver mais na frente é que no Novo Testamento ele não é nada disso. Não sei se antes, não sei se depois. Mas o ponto da questão é que no versículo 13, no versículo 14, perdão, no versículo 12, Deus fala: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. O ponto aqui é que Deus é quem está à frente. Moisés só tinha que fazer, só tinha que ir. Quem cuidaria de tudo era Deus. E, por outro lado, Moisés não está querendo ir, não está querendo fazer. Isso me lembra muito a história do Jonas, que foi engolido lá pelo peixe. Aliás, precisou ser engolido pelo peixe, levado pelo peixe até Nínive para falar o que tinha que falar para aquele povo. De não querer fazer, de não querer fazer a vontade. Mas uma coisa interessante é que Moisés também ele fala que ele é pesado de língua. A gente não tem muita informação a respeito disso. O que quer dizer com isso de fato, em relação a isso? A Bíblia não dá muita informação. O que quer dizer isso? Mas, como eu diria
um certo irmão, palavras assim, ou colocações assim, como esta, são para pessoas que querem realmente escrever um livro e colocar vários pensamentos, várias ideias. Mas se notarmos bem, Moisés está dando muitas desculpas, uma após a outra. Para cada solução que Deus dá para a sua desculpa, Moisés vem com uma outra. E ele tem dado essa desculpa. Só o problema é que ele tem dado essa desculpa para uma pessoa que tem todas as soluções, sejam elas possíveis ou sejam elas impossíveis. Não tem como dar uma desculpa, porque ele está falando para o eu sou, ou para o próprio Senhor. Lá em Jeremias, agora vamos em Jeremias, tratar com relação a isso, Jeremias capítulo 1, versículo 6 a 9. Jeremias capítulo 1, versículo 6 a 9. Diz assim: o próprio Jeremias falando, então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não posso de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Parece uma condição semelhante à de Moisés, ao que ele iria enfrentar, ou que viria pela frente, diante dele. Mas, enfim, Deus é com Moisés. Deus é conosco, onde quer que estejamos, desde que nós façamos a sua missão. E para a nossa meditação, também, lá em Jó, mas antes de ler Jó, vamos ler o versículo 11, capítulo 4, novamente. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Lá em Jó, capítulo 1, versículo 21 a 22, ele diz o seguinte, Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não sei falar. Tudo é feito ou é permitido por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas às quais Deus revela e é esclarecido é para nós. Coisas que não conseguimos entender ou chegar ao entendimento porque não tem uma explicação, não tem uma lógica, não é para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16, uma outra palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 16. Só para registro, Natan, o Radamés aqui levantou a mão, tá? Vou já dar uma pausa para ele falar.
Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pode falar, Radamés. Não, eu só queria comentar um pouco. Se tivesse uma balança, a gente dava para medir a língua de Moisés, se é pesado ou não, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre mim mesmo, que quando eu tinha a idade de 8 anos, a minha língua realmente, não sei o caso de Moisés, como você acabou de falar, a gente não sabe o motivo, né? Mas eu tinha problema de gaguez, né? Gagueira, no caso, né? E com isso, com o tempo, eu fui fazendo tratamento aos médicos para poder eu sobressair a situação. Até mesmo numa leitura, na escola, eu planejei muito nesse sentido. E até quando eu cheguei à Igreja de Cristo, há 27 anos atrás, também tive essa dificuldade também. E o irmão Braia me deu uma dica que toda vez que, quando engatar, haver algum nervosismo, dê uma pausa. Uma pausa, imediatamente pensa rapidamente em uma palavra para você falar corretamente. Então, alguns historiadores, como eu sempre falo, alguns curiosos falam que o problema de Moisés seria a gagueira, mas isso é relevante, isso não é muito certo. Mas hoje eu passei por isso quando eu era pequeno, ainda passo um pouco, e hoje quem faz tratamento é meu filho de 8 anos também, com problema de gagueira também, de fundo. É só isso que eu queria comentar. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 22, olha como Moisés ele é lembrado aqui, é mencionado aqui. Em Atos, capítulo 7, versículo 22. Diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Se ele era um homem que dizia ser ou ter a língua pesada, não era um bom orador, como o irmão dele, Arão, era, ele se tornou o melhor dos melhores, depois do que Deus fez com ele. Depois que ele foi bem dizer, vai, Moisés, vai. Como quem Deus diz, vamos dizer isso no final. Acabou aqui a conversa, não tem mais o que questionamento, não tem mais desculpa, vai, só faz o que tem que fazer. Pronto. E ele se tornou este homem. Segundo o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22. Continuando, versículo 12 do capítulo Êxodo, capítulo 4. Ei, Natan, só uma palavra. Um ponto que a gente também pode observar em relação à questão do Egito, Moisés, dentro desse detalhe que você leu lá em Atos 7, no Egito tinha a maior escola de oratória do mundo, né? Que era na Biblioteca de Alexandria. Então, ou seja, a oratória é a arte de falar, né? Então, talvez seja uma questão, como o Radar levantou, ou até mesmo uma desculpa. Eu estou 40 anos fora do mercado, né, fora do palácio, e aí eles se julgavam colocar um sentido assim, enferrujado, não sei, né? É uma especulação. Mas, entretanto, era uma desculpa que ele tinha, porque o próprio relato de Atos diz que ele era poderoso, ou seja, a forma de ele falar, né? Então, talvez uma falta de confiança, ele se julgando incapaz, 40 anos fora dos palácios,
Então, quer dizer, mas no resumo, provavelmente era uma desculpa que ele usou para recusar o convite, achando ele que podia recusar, né? Não tinha como. De fato, vamos desenrolar do capítulo 3 e 4, vamos entender que Moisés estava querendo, realmente não estava querendo fazer. Então, Tem duas mãozinhas levantadas aqui, Natan. Alguma desculpa para, mas Deus já cortava pela raiz. Pode falar, nós temos um tempo. Davi, depois o Giovanni. Eu vou advogar aqui pelo Moisés. Pode rogar. Moisés, ele saiu muito jovem do Egito, era um rapaz instruído em tudo, né? Muito culto. Ele era um príncipe no Egito, né? Moisés era um príncipe no Egito. Certo. Aí, devido a um ato criminoso, né, ele teve que sair do Egito. Saiu do Egito, fugiu do Egito e carregou essa marca de um crime. Carregou essa marca de um crime nas costas. E aí se passaram muito tempo, muitos anos. Às vezes a gente enferruja com 1 ano e ele passou 4 décadas. Muito tempo longe. E ele formou uma nova família, formou uma família simples, né, de hábitos simples. Então, ele se vê numa missão, mas já são 40 anos, mais do que a vida dele dentro do Egito. Então, se passou muito tempo. Então, bateu medo, como bateria em qualquer um aqui. Entendeu? Qualquer um aqui, mesmo estando fiel, se dedicando, bateria esse medo. E ele estava longe da sua terra, né? E já há muito tempo, muitos anos, já tinha formado uma família, já tinha seguido a sua vida, a sua história, entendeu? Mas, apesar, né, das negativas dele, ele foi um homem com muita coragem, e se Deus escolheu ele, era porque ele era o homem certo para esse momento. Ele foi preparado para aquilo, e Deus estava com ele, né? Ele teve esse medo, colocou muitas desculpas, mas todas as desculpas que são retratadas aqui é para mostrar que não depende da gente, né? Não depende da gente, é Deus que vai agir na nossa vida. Então, toda essa demonstração aqui das negativas de Moisés e Deus falando é para mostrar que Deus é que está à frente de tudo, Deus é que está conduziu a vida de Moisés e conduziu Moisés na sua missão, assim ele também faz na nossa vida, conduzindo a nossa vida, mostrando que a gente não tem medo de servir ao Senhor, né? Então, é isso que fica de mensagem aqui no texto, né? É Deus agindo. Deus é que vai agir na nossa vida. Deus é que vai nos preparar. Deus que vai colocar as palavras na nossa boca para nos capacitar, né? Para fazer a obra dele, né? Assim como ele fez com Moisés. Amém. Se tivesse um advogado desse na época de Moisés, ele não tinha fugido lá para a terra de Midian, não. Ó. Defendeu bem, né? Do Giovanni é irmão Flores. Defendeu bem o Davi, já sei onde procurar um advogado se eu precisar. Realmente, o Moisés ele foi preparado para ser até um faraó, né? Mas ele ficou muito tempo afastado, como disse o Davi. Moisés, assim como nós também, nós vemos a nossa capacidade, mas na realidade é a capacidade de Deus. Eu até botei que a capacidade está em Deus e não nos homens. Então, assim, Jeremias 1,5 fala, lá o Senhor falou a Jeremias que preparou ele desde o ventre para ser profeta. Paulo, lá em Gálatas 1,15, fala que Deus o escolheu desde o ventre para ser o apóstolo. E para nós hoje, não importa o nosso trabalho na igreja, mas os eleitos têm um propósito por Deus, é Deus que nos capacita. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos uma geração eleita por Deus. Então, todos nós temos um propósito para Deus. Temos que trabalhar para o corpo de Cristo e para a igreja, no caso, para Deus, e não dar desculpas nenhuma que não tem condições. É Deus que capacita. Se eu olhar para mim, eu sei, é verdade, não tenho condições. Eu, Giovanni, não tenho condições. Assim como Moisés não tinha, como Paulo não tinha, Jeremias e tantos outros. É Deus que capacita. Era só esse comentário aí.
Exatamente. E Sandro, eu estou achando que o Davi está colando é da Amazônia aí, está do lado dele. É a dona Ivani que está soprando, eu concordo. Tá Essa família é unida, o Radamés, essa família é forte, é unida aí, ó. Irmão Podemos Flores. continuar? Ainda tem o irmão Flores aqui. Irmão Flores, é o senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. A questão, eu não vou advogar a favor de Moisés, porque o egípcio, a monarquia egípcia naquela época falava 3 idiomas oficiais: o hieroglífico, o demócritos e o cuneiforme. Moisés já veio de uma família que falava o hebraico. Depois foi para Padan-Aram, aprendeu mais a língua de Jetro, que era uma língua semita, né? Perto da língua dos quaquianos. Então, só aí ele falava 4 idiomas. Como é que ele vem dizer que era pesado de língua? Então, não cabe dentro do contexto histórico da época. Ele queria mesmo se livrar, mas é como eu e você, não vai conseguir se livrar de Deus. Eu diria Esse que... promotor aí também, Davi, olha aí, seria forte esse promotor, viu, Davi? De fato, Moisés está dando muita desculpa. Versículo 12, só para a gente fechar e passar para os versículos seguintes. Moisés, Deus fala, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Se esse é o caso dele não saber falar. Mas, de fato, não é o que podemos ou não fazer, mas é Deus quem possibilita. Esse é o ponto. Versículo 13, ele, porém, respondeu, Senhor. Ele viu Moisés que não tinha jeito, então ele foi logo ser mais claro, mais claro possível em relação a Deus. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. É como quem diz, então, vai, né? Pois é, Moisés estava relutante em não aceitar. Haja paciência da parte de Deus. Será que Deus tem sido muito paciente conosco? Se nós olharmos pela experiência de pais, de mães que aqui estão, até onde vai a nossa paciência com nossos filhos quando os mesmos não querem obedecer? Então, a gente tem uma ideia de como Deus tem sido ou foi paciente com Moisés. Até dizer, basta, pega o teu bordão e vai. Se acendeu a ira de Deus, que era absolutamente normal, pois a ira pertence a Deus. E ele não dava mais para dialogar com Moisés com relação a isso, mas ele aceitar definitivamente e não retrucar mais. Arão, o levita aqui mencionado, ele chama, não é teu irmão? Ele falará por ti. Aqui é mencionado pela primeira vez Arão, se nós notamos aí, sendo esse o escolhido para ser a boca de Moisés. Por fim, acabaram-se as desculpas de Moisés, só lhe restava cumprir a ordem do Senhor e o cumpre fazê-la. Me lembrou um texto de Mateus, capítulo 26, ou 25. Mateus, capítulo 25, versículo 26. Mateus, capítulo 25, versículo 26. É uma das parábolas do Senhor.
Mateus 25, versículo 26. Jesus conta uma história de que um homem resolve viajar, mas antes ele atribui alguns talentos a 3 pessoas. A um dá 5, a outro dá 12, e a um terceiro ele dá 1 talento. E vai. Passado muito tempo, ele volta e vai pedir conta dessas três pessoas. O que tinha 5, fez mais 5, recebeu 5, fez mais 5, recebeu 2, fez mais 2, e o terceiro que recebeu 1 trouxe esse 1 talento ao seu senhor. E no versículo 26, 27, ele fala: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Para nós hoje, Moisés já não tinha mais o que discutir. Para nós hoje, nós não somos diferentes. Eu não vou dar, assim, só dar um pequeno spoiler aqui, esse está dentro do texto da pregação de domingo. E o ponto em questão é que nós temos missões, nós temos responsabilidades, nós temos obrigações dentro do reino, no serviço a Deus, no ministério, em determinados ministérios os quais são atribuídos a toda a congregação, porque todos têm recebido talentos ou habilidades, algum tipo de habilidade, algum tipo de serviço, algum tipo de missão que o pode fazer dentro da sua condição, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que Deus sabe que você pode fazer. E se você não faz, você é tido como um servo mau, negligente. Vamos dar continuidade, versículo 18 ao versículo 26, capítulo de Êxodo, capítulo 4. 18 ao 26. Saindo Moisés, depois de o Senhor falar: toma, pois, esse bordão na mão com o qual há de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. É uma coisa bela de se ver a atitude de Moisés. Ele cuidava das coisas do seu sogro. Vale lembrar que ele era o único homem, pois Jetro não tinha filhos homem, e, de certa forma, adotou ou ganhou um filho, passando 40 anos com o mesmo, adquirindo o respeito por parte de Moisés, e nota-se pelo fato de ir com Jetro. Afinal de contas, Moisés era um homem de 80 anos, não era um jovem, não era um rapaz, era um homem de 80 anos, a consideração e respeito para com o seu sogro de pedir a sua permissão para voltar à sua terra, para voltar com os seus. E ele o permitiu. Vai-te em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, já estando em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. O Senhor volta a falar com Moisés novamente, não se diz como ele voltou a falar, mas já em Midian volta a falar com Moisés, e fala que aqueles que pretendiam ou queriam matá-lo, por consequência de ter tirado a vida do egípcio, já não existem mais, já não tem mais vida. Continua o versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos. Vamos só frisar aqui que são seus filhos, significa que não é um, mas sabemos que são 2. Os seus filhos, montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Lá no versículo 17, toma, pois, o teu bordão. Então, tem que segurar o bordão. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo.
Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O primogênito, dentro da cultura da época, isso vale também para o Egito, vai ter essa questão do primogênito, mas o ponto aqui é que o primogênito tinha as suas regalias, tinha os seus privilégios, tinha a sua devida importância por ser o primeiro. Porque tudo o que pertencia ao pai era para ele, para o primogênito. A grande parte era para o primogênito. Como disse na parábola do pai e dos 2 filhos, que o moço pega, exige do pai o que é dele, mesmo o pai estando em vida, vai embora. E na conversa com o mais velho, o pai diz: tudo que é meu é seu, meu filho. Então, o primogênito tem direito a tudo. Então, mostra o grau de importância como Deus se refere a Israel, meu primogênito, como precioso dele, como seu filho de precioso ou de suma importância, querido, amado, para ele. Digo-te, pois, versículo 23, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, mais uma vez, teu primogênito. Essa é a instrução do Senhor a Moisés. Estando Moisés no caminho, já indo, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho. Vejam bem, filho, se referindo a um. Lá onde falei para nós colocarmos ou frisarmos aqui seus filhos, que já tinha 2. Seu filho lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Pois bem, alguém tem algum comentário até aqui? Ou especificamente até essa parte, antes de fecharmos? Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 14. Gênesis capítulo 17, versículo 14. Mas antes de lermos, Moisés já estava saindo de Midian, se dirigindo até o monte, para depois ir até ao Egito. Porque no monte, lá no monte de Deus, Monte Horebe, ele se encontra com Arão. Isso vamos ver logo em seguida. Mas o ponto é que já está saindo de Midian. Eu não sei a que filho se refere, se o primogênito, se o mais novo. Mas o ponto é que Zípora, para que não fosse morto, também não sei lhe dizer se é Moisés ou o filho. Para que não fosse morto, ela toma a iniciativa de cortar o prepúcio da criança e jogar aos pés de Moisés, o chamam de sanguinário. Gênesis capítulo 17, versículo 14. O incircunciso ou incircunciso, as instruções do Senhor a Abraão quanto à circuncisão. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada de seu povo. Quebrou a minha aliança. Essa é a única explicação que eu tenho para esse trecho do capítulo 4, versículo 24 ao versículo 26. Algum comentário, pergunta? Giovanni. Eu não sei se ajuda, 1 Crônicas 23, 15, dá o nome dos filhos. O primeiro é Gércio, o segundo é Eliezer. Certamente o mais novo, certamente não dá para afirmar, mas um era circuncidado, o outro não. Então, a lógica dá a entender que talvez fosse o primeiro.
como Midian eram semitas e conheciam a lei lá de Abraão, da circuncisão. Então, acho que o Eliezer não foi circuncidado. Então, Qual capítulo mesmo, Giovanni? 1 Crônicas, capítulo 23, 15. Dá lá, os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. 15? Capítulo 15? Capítulo 23, versículo 15. 15. Boa. Obrigado. Então, Moisés tinha que ser exemplo, né? Acho que ele tinha que cumprir a lei, ele não poderia entrar lá com o povo lá do povo dele com o filho não circuncidado. Em outra observação, acho que nós estamos explorando o horário, não queria falar muito, né? Israel é o meu primeiro filho. Aí eu me fiz essa pergunta, depois eu tive uma resposta quem seriam os demais filhos, né? Aí depois nós vamos ter no Novo Testamento a videira, né? A videira é o povo judeu, o povo de Israel que converteu a Cristo, e os enxertados, os demais filhos são os enxertados, né? As demais nações que aceitaram a Cristo. Ok, obrigado, Giovanni. Continuando, para finalizarmos, disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. Acredito que tenha feito o do bordão e o da mão, que transformou-se em lepra, depois foi restaurada. Não precisou necessariamente fazer a da água. Acredito, também é só uma especulação. Mas, enfim, o povo creu. E porque esse era o objetivo, que eles crescem. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Irmão Estamos Natan, abertos. essas autoridades, quem gosta de assistir na Record, é bom assistir as novelas, porque trazem algumas coisas das passagens. É 90% ficção, 10% as passagens, mas eles citam, né? A gente vê que o povo era meio que tinham os anciões, né? Os idosos eram as autoridades, né? Aqui pode também substituir. Algumas versões devem falar os anciães, é tudo igual, anciães, anciões e anciães tá correto no português. Então as autoridades eram os anciões, eles ouviam muito os anciões. Exatamente. Tocou nesse assunto agora, Giovanni, lembrei da mulher que ia ser apedrejada por ter sido pega em adultério, né? Aí depois que Jesus fala que não tivesse culpa alguma, tirar a primeira pedra, começa a ser retirado o mais velho, aí vai ao mais novo. Mais algum comentário? Pode continuar. Apareceu aqui Claudemiro. Fala, Claudemiro. É só uma pergunta. Versículo 24, Moisés quis lutar com o Senhor? Não. A explicação do versículo 24 está no versículo 25 e 26. No que diz respeito ao fato de o filho não estar circuncidado. Porque só depois que a mulher de Moisés o circuncidou, não sei qual dos filhos, o texto não fala aqui, é que o texto do versículo 26 diz assim: assim o Senhor o deixou, ou seja, deixou de matá-lo, não iria mais matá-lo. Agora, se refere a Moisés, também não tenho muita certeza se é Moisés ou se é o próprio filho que iria tirar a vida. Segundo o texto de Gênesis, quando fala sobre o incircunciso. Ok. Alessandro, se não mais, aqui encerro porque fica só ao capítulo 5 para dar continuidade. Ok.
Aí a gente finaliza aqui, né? Na semana que vem o professor continua o capítulo 5. Mais alguém? Alguma pergunta ou comentário antes de a gente fazer a oração final? Antes de a gente fechar? Só agradecer ao Natan pelo estudo de hoje. Muito obrigado, irmão. Nada. Obrigado, Giovanni, também pelos esclarecimentos, aí pelas referências também ajuda bastante. Eu anoto aqui para também ajudar no decorrer do livro. Então, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor pelo privilégio que a gente tem mais um primeiro dia da semana, todos podemos louvar e agradecer, tivemos esse privilégio, como o Giovanni trouxe, né, como o povo, né, de Deus, como aqueles que são geração eleita, então temos o privilégio, através de Jesus e do Espírito Santo, de poder render esse louvor, não do nosso jeito, mas em espírito e em verdade, da forma como a Escritura nos ensina. Irmão Sérgio, a oração. A oração. Senhor, querido Deus e pastor, que Deus nos agora nos apresenta, que a gente tem que retirar e abrir como preciso, saúde, preciso, com a ajuda do Pai também, da nave, que eu não sei, já as coisas que dominam para nos tratar, façam coisas que tem, e para que as pessoas venham a fazer, tem tudo aquilo pessoas em todo o conhecimento, e que esteja sempre pensando que o que ele entende de grande que é que podemos administrar cada irmão, cada problema deles, que tem, que todos os países, todos os dificuldades, e que tranquilize cada um, e que ele está no controle de tudo. Muito obrigado por esse momento, e que leve para Deus, que é bem delicado, não tem de mim, não é como tranquilo para todo mundo. O nome do Filho amado, de nós que não estamos aqui em Cristo, e nós seguimos Deus. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, 20 horas, com Enio. Bem, boa noite. Não deixa o horário ali, cara. Deixa não, deixa comigo. Flores, boa noite. Fala, irmão. Deus acompanhe. Você acompanha todos. Estou com nós lá no Feliz Noite do Mundo. Valeu. Obrigada, Valeu, Natan. boa noite. Diga, irmão Flores. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, mano. Boa noite. Lica, amanhã às 7 horas aqui, 8 horas lá. 7 horas aqui, isso mesmo. Ah. 7 horas aqui. Olha lá, Lica, olha lá, Lica. Tá certo. Tchau, Ju. Tchau. Boa noite, Renato. Beijo, boa noite, Lica. Até amanhã. Fala, Fernando. Olha, Jovinho. Boa noite, seu Fernando. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Renato e Gê. César. Tchau, gente. Boa noite.